um pouquinho mais para frente aí. Abacuque 2:12. Se vocês não quiserem abrir as Bíblias, não tem problema, eu vou ler o versículo. Ou se vocês estão tendo dificuldade em achar, fica fácil aqui. 2:12 nós lemos assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Esses dois versículos, eles falam basicamente da palavra, ou traz à tona a palavra justiça. E essa palavra é uma das palavras que mais a gente fala e que mais a gente gostaria de ver sendo praticado no país, no nosso país ou pelo mundo afora. E obviamente que a palavra justiça, ela vem acompanhada de uma outra palavra chamada injustiça. Se a justiça não é feita, é justamente por conta da injustiça. E a injustiça é o que mais a gente tem visto ao redor do mundo. Quando nós olhamos para a Índia, por exemplo, e o evangelho quer entrar lá e não consegue, há grandes injustiças. Quando nós olhamos para aquele homem que perdeu a visão, foi uma injustiça tamanha, e o pior, pelos seus entes queridos, pelas pessoas que ele amava, por pessoas dos quais ele tinha o maior sentimento e confiança, e é justamente essas pessoas que fazem a injustiça. E a palavra justiça aparece na Bíblia por volta de 370 vezes. Ela aparece na Bíblia. E ela é usada para falar de diversos atos no que diz respeito à vida com Deus, à vida espiritual com Deus, falar sobre a sua aliança, assim bem como da justiça diante da sociedade. Então essa palavra justiça na Bíblia, ela se refere a várias coisas, mas precisamente de uma vida com Deus. E a palavra justiça, quando nós tentamos fazer justiça, obviamente que às vezes nós cometemos injustiça. E é interessante quando quem tem mais do que um filho, nós sabemos disso. Às vezes nós fazemos justiça com um e com outro a gente faz uma justiça diferenciada. E às vezes nós cometemos injustiça. Quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. A justiça do homem jamais será igual à justiça de Deus. Porque, via de regra, nós queremos justiça. Fulano fez alguma coisa para nós. E nós queremos justiça. E às vezes a justiça que nós queremos não é a justiça de Deus. É totalmente diferente. Mas o que significa essa palavra justiça? Justiça é um conjunto de leis para punir segundo a lei ou premiar. Isso segundo a lei. A lei dos homens. Quando dizemos queremos justiça, estamos dizendo que precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas. Mas será que a minha justiça de fato é uma justiça equilibrada, saudável? Quando dizemos que queremos justiça, significa que sofremos injustiça. Obviamente, quando nós olhamos para o contexto do nosso país, o que nós queremos? Justiça. Justiça diante das coisas que estão ocorrendo, especialmente diante dos governantes. Nós queremos justiça. Porque nós estamos sendo injustiçados, especialmente no que diz respeito aos impostos do nosso país. E quando nós fazemos uma comparação, aí é que nós percebemos o quanto nós somos injustiçados.
Quando nós olhamos, por exemplo, para os impostos dos Estados Unidos, ou Canadá, ou outros países, a gente percebe, puxa, quanto que nós somos injustiçados. 7%, 9%, 13%, alguns aqui chegam a 70%. Aí nós falamos, que injustiça! E nós queremos justiça, só que nós queremos a justiça do ser humano. Quando que a justiça de Deus ela é diferenciada, ela é diferente. E essas duas palavras, justiça e injustiça, elas caminham juntas. Quando não se faz justiça, a injustiça é feita. E isso nós observamos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área espiritual, ou na área social, ou na vida secular como um todo. Nós observamos isso. Essa semana mesmo eu observei uma discussão, e um falando que o outro foi injusto. E a outra pessoa dizendo, não, injusto foi você. E aí começou aquele bate-boca. Eu tive que interferir, separar um do outro e dizer assim para eles, que justiça que vocês estão falando? Eu não estou entendendo que tipo de justiça é essa. É a justiça de Deus ou é a justiça de vocês? Não, mas é porque... Tudo errado. Que evangelho que vocês estão vivenciando? Este é o evangelho de Jesus? Este é o evangelho verdadeiro que foi pregado ali na cruz quando Cristo se entregou? Será que isso é justiça que vocês estão fazendo? Ou vocês estão querendo arranhar um ao outro? Então, a sociedade, o ser humano como um todo, ele está impregnado disto. Da palavra justiça e da injustiça, ele está impregnado disso. São duas palavras que estão dentro do ser humano. Quando acontece qualquer coisa na vida do ser humano, ele quer justiça. Ele quer justiça. O que mais as pessoas pedem no mundo é justiça. E isso em todas as áreas da vida. Em todas as circunstâncias da vida da pessoa. O que estamos vivendo em nosso país é justamente uma injustiça sem precedente diante de uma população que clama por justiça, por exemplo. Assim bem como aqui esse país que nós acabamos de ver agora, a Índia, vivendo uma injustiça tamanha também, se olharmos para outros países, injustiças e mais injustiças. Mas nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque a justiça vem dos altos céus. E por que é que a sociedade também está vivendo essa injustiça? É porque o ser humano deixou de buscar a justiça de Deus. O ser humano deixou de olhar para Deus. O ser humano deixou de buscar a presença de Deus. E é por isso que Deus também tem se revelado nessa sociedade. Para mostrar a sua justiça em meio à injustiça humana. A injustiça, seja ela de cunho espiritual ou social, precisamos de fato fazer jus. E ao confessarmos, pois aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Nós precisamos de fato fazer justiça, mas a justiça que vem dos altos céus, aquele que já fez justiça por nós, que nos deu vida e vida abundante, Cristo Jesus. Nós precisamos olhar cada vez mais para Ele e vivermos uma vida de oração. E oração acompanha a ação. Oração sem ação não tem sentido. Ela se torna injusta. Ela não faz justiça. Uma oração que não tem a ação. Por isso, a exemplo de Jesus, ele exige de cada um de nós que façamos justiça. E a única forma de fazermos justiça é orando ao Senhor. É buscando a presença do Senhor, intercedendo em favor do nosso país, em favor da Índia, em favor de quem quer que seja. É através da oração. Quando quisermos justiça, coloquemos diante da presença do Senhor.
Colocamos diante daquele que de fato sabe fazer justiça e que faz justiça, no qual vem a vontade dele sobre as nossas vidas. Por isso que a oração acompanha a ação. E a ação acompanha o falar com o Pai. Dialogar com o Pai. Por isso que quando nós olhamos para Abacuque, ou para Amós, ou para toda a palavra de Deus, nós observamos eles falando em justiça. Mas numa justiça que vem dos altos céus. E assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, de fato, buscarmos a justiça no Senhor. E orarmos ao Senhor. Interceder, mas pedindo a justiça de Deus em favor das nações. Que Deus nos abençoe. Amém?